Boa noite, pessoal. Essa é a nossa 21ª aula de Excel. Tá? Hoje eu vou dar continuidade àquela planilha das matrizes, daquele trabalho, daquelas funções com utilização de matrizes. Hoje, basicamente, a gente vai trabalhar com 3 tipos de funções. Função transpor, tendência e vou explicar para vocês alguma coisa de matriz estendida. Tudo isso que eu estou explicando para vocês é utilizado na prática, tá? É na prática, é utilizado. Não é pouco nas empresas. Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Pronto. Vou botar vocês aqui para o lado. Estão vendo a tela aqui? Então, na semana passada, nós vimos algumas coisas sobre matrizes, que eu expliquei aqui. A função único, frequência, que a gente usou fizemos até um gráfico, né? E agora vamos trabalhar em cima dessa primeira aí, que é transpor. O que é transpor? Dá uma olhada nessa... Vou aumentar um pouquinho aqui. Ver se eu consigo aumentar. Pronto. Olha essas duas tabelas. Eu tenho essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui, que tem dados de receitas, despesas e lucro. De janeiro, fevereiro, março, abril até junho. Um total e uma média. Então, tenho receitas, despesas e lucro. Isso aqui está na horizontal, tá vendo? Ó? Alguém vai chegar para você e dizer assim, olha, Adriana, pega essa planilha aqui, eu não gostei que janeiro, fevereiro, março, abril fique em cima. Monte essa tabela dessa forma aqui, ó, invertendo. Como é que a gente faria isso? Alguém tem uma ideia? Nós já aprendemos isso. O que eu faço para fazer isso? Eu reparo o seguinte, ó, receitas, aqui também tem receitas, só que a receita aqui está na vertical, ó. Aqui está na horizontal. Despesas está na horizontal, agora vai estar na vertical. O lucro está na horizontal, o lucro vai ficar na vertical. Tem as mesmas informações. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, total e média. E aqui também, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, total e média. Outra coisa que tem aqui, importante lembrar, nesse total aqui, ó, tem uma fórmula. A fórmula da soma, ó. Está somando o conteúdo das células B4 até a célula G4. A mesma coisa aqui nessa, que é a soma do B5 e G5, aqui também, soma do B6 e G6, que é a soma dessas células aqui, que estão marcadinhas em azul. E na média tem a função média. Média de B4 até G4 e assim por diante, tá? B5 até G5 e B6 até G6 aqui. Então, uma das maneiras de você fazer isso é que num teste a pessoa vai fazer, e todo mundo vai fazer dessa mesma forma, é dessa forma, ó. Você copia só os dados, clica com o mouse, segura e arrasta, copiando somente os dados, botando à direita, copiar, copiar, certo? Ou então aqui, ó, copiar, aqui em cima. Aí você marca a primeira célula aqui dessa, tá vendo aqui? Essa outra planilha aqui, outra tabela. Na primeira aqui, nessa célula B9 aqui, que eu estou marcando, vou deixar ela em amarelo, inclusive, ó. Clica nessa primeira célula aqui e eu poderia com o botão da direita fazer, mas vai ficar melhor para vocês visualizarem se eu vier aqui, ó, na colar aqui em cima à esquerda, ó. Opa, primeiro, como eu fiz alguma coisa, ele perdeu a colagem. Copiar, copiei, e agora vou marcar aqui nessa célula que está em amarelo, clico aqui na setinha de colar e escolho colar transpondo, transpor. Ó, colar, transpor. No vídeo eu vou fazer um zoom, tá? Colar, transpor. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Pronto. Colei. Ele transpôs. O que estava na horizontal, ele colocou na vertical. Tudo igualzinho. Olha aqui, ó. Janeiro. Ó, janeiro. Janeiro tem 200, 100, 100, ó. Janeiro, 200, 100, 100. Fevereiro, 180, 130 e 50. Ó. Fevereiro,
180 de receita, 130 de despesa e 50 de lucro. Ó. O total aqui, ó, total 1.620, 1.180 e 440. Da mesma forma aqui, ó, 1.620, 1.180 e 440. Da mesma forma a média, 270, 196,67, 73,33. Ó, a média também agora aqui, ó, 270, 196,67, 73. E detalhe, repara que aqui a fórmula tá soma B4G4, que é essas 6 células aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando eu copiei transpondo, ele também ajustou a fórmula aqui, ó. Esse total aqui, ó, tá na soma, mas somando agora o quê? B9, B10, B11, B12, B13, B14, ó. Ele converteu, inclusive, a fórmula para mim. Não só a fórmula de soma, como a fórmula de média também, ó. Média B9 a B14, ó. Tá certo? Então, para você ver que efetivamente o Excel é muito inteligente. Só que tem um probleminha aqui. Se por um acaso eu pegar aqui junho, maio, por exemplo, maio, vou colocar em amarelo aqui, ó, a receita de maio, que está R$300 aqui, e a receita de maio aqui, que também está R$300 aqui, tá vendo? Ó? Se eu alterar a receita aqui em cima, eu vou colocar agora a receita 350. Vou dar Enter, ó. Ele alterou média, ele alterou tudo aqui, e alterou inclusive aqui o lucro de R$90. Aqui, embaixo, ele não fez absolutamente nada. Porque eu copiei e colei os valores. Eu alterei para 350 aqui, tá vendo? Aqui se manteve 300. Então, para evitar isso e para você deixar, fazer com que a coisa efetivamente fique automática, o que eu posso fazer? Eu vou apagar isso aqui tudo aqui, vou apagar, tá? Vou fazer o seguinte agora. Eu vou usar a fórmula transpor. Dá uma olhada. Detalhe, como é uma função matricial, quem não tem o Office 365 atualizado, na hora de dar Enter, não vai dar Enter, vai dar Ctrl, Shift, Enter, tá certo? Porque a função que eu vou mostrar agora é uma função matricial. Então, lembra disso. Então, o que eu faço aqui? Eu marco a primeira aqui, cliquei aqui nessa que está em amarelo agora aqui, ó, cliquei aqui, e escrevi igual, transpor, é a função transpor. Abro parênteses e ele me dá, o primeiro parâmetro aqui é a matriz. O que eu faço? Marco a matriz aqui em cima, ó. Marco toda essa matriz aqui em cima. Aí ficou transpor, deixa eu tirar daqui de cima, pronto. Transpor e só a matriz. É o único parâmetro é a matriz. Fecha o parênteses ou não fecha o parênteses, que vocês já sabem que o Excel não precisa fechar parênteses, fecha parênteses. Para você dou Enter, olha o que acontece, ó. Presta atenção, Silvia, olha aqui a mágica. Já fez tudo para mim. Vou fazer de novo, só que agora fazendo como se fosse na máquina de vocês, no Office de vocês, que provavelmente não é o Office atual, mais atual. Para o Office que não é o atual, você tinha que marcar toda essa matriz aqui, ó, marcar todinha. Tá vendo? Eu só escrevi aqui, vocês não. Vocês vão marcar tudo isso aqui e já começar a escrever igual transpor, opa, meu R, transpor, marco a matriz e pressiono Ctrl, Shift, Enter. Aí dá certo. Perfeito? Só que olha a diferença. Tá vendo aqui que é 350? Vou deixar em negrito aqui, ó. Tá vendo aqui que tá 350? E aqui, vou colocar em negrito também. 350, por exemplo, eu vou alterar isso aqui para 320. Olha o que acontece lá embaixo, ó. Alterou também 320, ó. Vou alterar aqui o 200. Vou colocar 300 aqui, ó. Olha o que acontece em janeiro, lá que está em amarelo, ó. 300 também altera. Alterou a média, alterou os totais, e aqui também alterou as médias e os totais aqui.
Usando a função transpor, você não só traz todas as informações e as fórmulas que estão na horizontal, por exemplo, para a vertical, o vice-versa também funciona, da vertical para a horizontal, como você faz o quê? Ele também cria um link, uma ligação de dados. O que você alterar aqui, ó, março 250, eu vou pintar de amarelo, vou colocar, vou mudar a cor para vermelho, e vou colocar em negrito, ó, 250, março também aqui, ó, 250 em amarelo, vermelho e negrito, ó. Eu vou alterar lá em cima, opa, cadê o amarelo aqui? Pronto. Pronto. Vou alterar aqui de 250, vou alterar para 400. Olha o que acontece lá embaixo. Altera para 400 também. Perfeito? Entenderam? Função transpor. Nós fechamos o circuito daquela função de copiar e colar transpondo, certo? Agora nós estamos utilizando a função transpor, que faz a mesma coisa, só que ela cria vínculo de dados. Você alterar alguma informação na tabela original, na tabela resultante, ela também altera as informações, tá certo? Bom, outra é a parte de tendência. A parte de tendência, como eu explico para vocês. Primeiro, vamos montar um gráfico, né? Como é que a gente monta um gráfico? Presta atenção. Então, eu clico aqui. Isso aqui é uma tabela, tá vendo? Isso aqui é uma tabela, ó. Tabela, vai até lá embaixo, ó. Ó. E o nosso famoso Ctrl Shift Enter também está aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Tem uma tabela aqui. Eu clico em qualquer lugar da tabela, vou clicar aqui, ó, nessa célula aqui. Em agosto de 2019, vou clicar. Aí eu faço inserir, presta atenção, olha o que eu vou fazer, Silvia. Inserir gráfico. Aí eu escolho os tipos de gráfico. O gráfico que eu quero aqui é o gráfico de linhas. É esse gráfico aqui, ó. Clico nesse gráfico aqui, olha o que me faz, ó. Pronto. Ele já me trouxe aqui, já me fez o gráfico, ó. E o que eu fiz? Vou voltar. Vou voltar. Eu tenho uma tabela aqui, certo? Eu não preciso marcar a tabela toda. O Excel já identifica que é uma tabela. Clique em qualquer lugar dela. Vou clicar aqui, nessa célula aqui. Tá? Cliquei. Aí eu vou inserir gráfico. E escolho os tipos de gráficos aqui. Eu vou escolher, e é preciso, é a tendência, é o gráfico de linhas, que é essa aqui. Pronto. Ele já me deu aqui. Aí o que eu faço? Ó, tá vendo o título do gráfico aqui? Marco, dou duplo clique. Vou fechar aqui, só para não ter problema. Marco aqui, coloco lá. Tendência. Luiz. Pronto. Mudei o nome do gráfico. Posso também alterar a fonte do gráfico. Fecho aqui. Vou lá na página inicial e altero a cor da fonte, ó, para vermelho, negrito. Faço tudo aqui. Estou alterando o gráfico. E reparem uma coisa, prestem atenção, ó. Esse gráfico, ele está aqui, ó. Isso aqui são valores. Está vendo os valores aqui? Ele está dizendo julho de 2019 até agosto de 2021, tá? Então, está aqui, ó. Julho de 2019 até julho de 2021. Opa, é até agosto de 2021. Então, isso aqui, eu quero que apareça todos os meses aqui embaixo. O que eu faço para aparecer todos os meses no meu gráfico? Eu clico nesse aqui, dou um duplo clique, né? Ó, vou clicar fora. Isso aqui, esse campinho aqui se chama, ó, se chama eixo horizontal. Então, eu dou um duplo clique nele, vai me abrir um menuzinho de propriedade. Vou dar um duplo clique nele. Olha, as propriedades do eixo. Então, esse eixo está me dizendo o quê? Que o mínimo é 1/7/2019. No vídeo eu vou aumentar para vocês. No máximo vai ser 1/8/2021. E as unidades, a pontuação aqui, que está embaixo, julho, ó, julho, setembro, novembro, janeiro, março, está de 2 em 2 meses. Eu não quero, eu quero de mês em mês. Então, aqui vou mudar para 1. 1. Quando eu dou Enter, eu faço alguma coisa, olha o que ele faz para mim. Ó.
Pronto, ó, agora está de um mês, ó, julho de 2019, agosto de 2019 até agosto de 2021. Perfeito? Só que isso aqui está meio feinho. Vou alterar isso aqui, vou mudar um pouquinho isso aqui. Dou um duplo clique nele aqui. Pego aqui novamente a formatação do eixo. Venho aqui na propriedades de tamanho e vou ângulo personalizado. Ó, tem a palavra ângulo personalizado. Alinhamento vertical, direção do texto e ângulo personalizado. Vou aumentar um ângulo aqui. Olha o que acontece do lado esquerdo lá, nas datas. Ó. Opa! Olha o que acontece com as datas, ó. Está acontecendo com as datas, ó. Pronto. Não fica mais fácil de ler assim do que fica aquela história tudo na vertical? Eu estou formatando meu gráfico. A mesma coisa aqui, tem essas informações aqui de receitas, tá vendo? E essas informações estão aqui no eixo, nesse outro eixo aqui, vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique nesse eixo aqui, que eu quero as informações de R$ 1.000 e R$ 1.000. E não quero, aqui está pulando de 5 em 5 mil reais. Ó, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Eu vou alterar aqui, ó. Limites mínimos é 0, o máximo é 25. O principal, né? As unidades principais, eu vou colocar 1.000. Pronto. Dou Enter. Olha o que acontece. Ah, ficou feio, ó, professor, não dá para enxergar direito. Não tem problema. O que você faz? Você aumenta a dimensão dele aqui, ó. Aumenta a dimensão, olha. Melhorou, não melhorou? Tá vendo o gráfico aqui? Maravilha, né? Bom, vou aumentar aqui também, ó. Melhorou mais ainda, né? Então, repara, olha. Em julho de 2019, se você passar a mão no eixo aqui, ele te dá os valores de cada ponto. Ele vai te dando a cada janelinha dessa que tem aqui, ele está te mostrando qual é a série, qual é o ponto e qual é o valor desse ponto. Tá certo? Só você passar a mão aqui. Bom, professor, que história é essa aí de tendência e crescimento? Quando você apresenta um gráfico desse para alguém, no caso aqui é um gráfico de receitas num determinado período de tempo, a pessoa, o dono da empresa, quer saber se a empresa, as receitas estão crescendo, estão niveladas ou estão diminuindo. Essa jogada de estar crescendo ou diminuindo ou nivelada, isso se chama tendência. Às vezes o gráfico ele está muito assim feito como é que fala para do coração, para tirar no coração a oscilação do batimento cardíaco, né? Às vezes o gráfico está assim e você não percebe. Utilizando o cálculo de tendências, você descobre se a tendência, no caso de um faturamento, é crescimento ou decrescimento, ou está no nível médio. Então, isso se chama tendência. E como é que você define tendência num gráfico? No caso desse gráfico aqui, se você olhar essas informações aqui, vocês vão perceber que elas, obviamente, está nítido que é crescente, né? A informação aqui. Tá? Mas como é que eu faço? Eu dou um clique nessa linha aqui, nessa série de informações, nessa linha, dou um clique só, ele marca a linha toda, ó, marcou a linha toda, tá vendo? Inclusive do lado direito aqui, marcou toda a série de dados de receitas na esquerda. Aí o que eu faço? Da mesma maneira, em cima da linha, clico com o botão da direita e clico lá embaixo em adicionar linha de tendência. Eu clico aqui e ele me dá um outro gráfico. Existem vários tipos de linhas de tendência. Eu não vou explicar para vocês estatisticamente cada uma delas, mas aqui as duas que mais são utilizadas são as linhas a exponencial e a linear. A linear, como o próprio nome diz, é uma linha. Se está crescendo, a linha está para cima, se está decrescendo, a linha está para baixo, e se está na média, a linha está na horizontal. Só isso. Vamos inserir uma linha linear. Inclusive, ele já traz marcado aqui linear. E só fecha aqui, ó. Pronto. Já está a linha linear aqui, tá vendo? Uma linha tracejada.
Vou mudar a cor dela aqui, ó. Vou marcar nela aqui. Vou dar um duplo clique. Vou mudar aqui a cor dela. A cor dela eu vou deixar vermelho. Pronto. Está em vermelho agora. Essa linha de tendência é a linha de tendência linear. E também é outro tipo de linha de tendência. Vou inserir uma outra linha de tendência. Ó. Vou clicar aqui na série azulzinha, vai marcar toda a série de dados. Botão da direita em cima da linha, adicionar a linha de tendência, e agora eu vou escolher a linha exponencial, que é a primeira aqui. Cliquei, saio, e ele já me trouxe. Ó, a exponencial agora, ó, é essa azulzinha que está com uma curva para cima. Então, são dois tipos de linha tendência dentro de um gráfico, para você apresentar os seus dados de maneira mais inteligível para as pessoas que estão enxergando. Primeira, linha de tendência linear, onde no gráfico é uma linha mesmo reta. Se ela estiver para cima, está subindo, se estiver para baixo, está descendo, se estiver na média, está horizontal. E a linha de tendência exponencial, que ela tem uma curva mais acentuada para cima. Se estiver subindo, ela vai subir, se estiver descendo, você percebe que aos poucos ela vai caindo, você consegue perceber isso. Bom, só que existe uma outra forma de fazer isso. Uma forma utilizando funções. Então, eu vou eliminar essas duas linhas de tendências aqui. Vou tirar essas duas linhas de tendência aqui. Vou tirar aqui as duas. Pronto, tirei. Não tem mais duas linhas de tendência. Eu vou usar. Lembra que na hora de eu montar o gráfico, eu cliquei na tabela? Nessa tabela aqui, que eu cliquei nessa tabela? Então, ele utilizou para mim 3 campos. O primeiro campo tem dados, que é o campo de receitas. Então, aqui, ó, não sei se vocês percebem aqui embaixo, está escrito aqui, receitas em azul, ó. Aqui embaixo, ó, receitas em uma linha azul. Do lado, no meio, está escrito tendência e uma linha vermelhinha. E mais à direita está escrito crescimento e uma linha verde. Essa linha de tendência aqui, nós vamos colocar ela uma linha reta. Uma linha de tendência é desse tipo aqui, ó, que é a linha, vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. Linha de tendência linear. E a parte de crescimento aqui, eu vou colocar uma função para a gente apresentar no nosso gráfico uma linha de tendência exponencial. Então, eu vou voltar novamente aqui e vamos lá. Essa coluna aqui, a gente vai colocar a tendência linear, uma linha de tendência linear. E como é que a gente faz isso aqui? É simplesmente colocando a função tendência igual tendência. Tendência. Certo? Tendência. Aí eu faço o quê? Marco os meus dados aqui, ó. Só os meus dados. Fecho. Ela já me faz isso. Só que, olha aqui a linha reta aqui que apareceu, tá vendo? Ó, igual a outra. Tá vendo? Só que agora, essa linha apareceu aqui a partir de dados da minha tabela. Perfeito? A partir de dados da minha tabela. Esses cálculos aqui, dessa forma, você sabe exatamente os valores de tendências lineares. Ah, o que são valores de tendências lineares? Não interessa para a gente. Eu estou mostrando para você as informações que um gráfico apresenta para vocês. E a parte de crescimento, né? A parte de crescimento, vamos lá, ó. Qual é a função que você acha que eu vou usar para calcular crescimento? Pensando na lógica do Excel. Qual é, Adriana? Diz uma função que você acha que vai fazer calcular o crescimento. O máximo? Crescimento. Crescimento. Essa função crescimento, ele faz com que você utilize dados, resolva dados, para que dentro do teu gráfico, a partir de algumas informações que estão aqui na coluna B,
o teu gráfico apareça uma linha de crescimento exponencial, linha de tendência exponencial. Então, crescimento, e da mesma forma, o parâmetro é marcar, clicar, segurar e marcar toda a matriz de dados. E simplesmente dou Enter. Pronto, já trouxe para mim. E olha a linha verde aqui que apareceu agora, ó. Igualzinha àquela linha a linha de tendência exponencial. Vou até aumentar um pouquinho aqui, porque ele deu por causa desse shift aqui. Ou vem logo, rapaz, para baixo. Para baixo. Aqui o gráfico vou aumentar um pouquinho mais para ficar melhor, mais visível. Ó. Pronto, está aí. Ó. Perfeito? Então, nós temos duas funções aqui. Tendência, que ele calcula a linha de tendência linear, e crescimento, que é uma função que calcula a linha de tendência exponencial. Depois a gente vai usar, numa outra aula, a gente vai usar essas duas funções aqui num gráfico prático, tá certo? Então, é para isso que serve. Só que detalhe, na minha máquina eu simplesmente cliquei e dei Enter. Na máquina de vocês, vocês vão dar Ctrl, Shift, Enter. Porque se você der Enter, o Excel de vocês não vai conseguir identificar que é uma função matricial. Ele simplesmente vai calcular só para a primeira célula. Certo? Não vai calcular para todas as células. Bom, e por fim... Olha, isso foi rápido, hein? Essa parte de matriz estendida. Veja bem, essa parte de matriz estendida, o que significa aqui? Isso aqui é umas jogadas que se faz, às vezes tem alguns problemas que vocês pegam. Então, vamos fazer a coisa direitinha aqui para ficar mais visível para vocês. Vou fazer aqui. Mais visíveis. E vou aumentar aqui o zoom. Aqui eu tenho duas tabelas. Uma tabela, tá aqui, tem o nome da pessoa numa coluna, prestem atenção. O sobrenome da pessoa, da mesma pessoa, numa segunda coluna. O valor das vendas da pessoa. A matrícula da pessoa. Essa é uma tabela. Tá? Numa segunda tabela, eu tenho o nome da pessoa. No caso, aí o nome, você repara que na mesma célula tem nome e sobrenome. Na segunda coluna tem a matrícula da pessoa. E na terceira coluna é uma coluna onde deve ser colocado o valor das vendas da pessoa. E aqui, os dados, eles estão totalmente misturados, né? Carlos Rodrigues está aqui, o Carlos Rodrigues aqui, ó. No caso aqui, ele está aqui, está tudo misturado, não tem nenhuma informação coerente. Presta atenção no que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu quero é pegar, tá vendo a matrícula aqui? Eu quero a matrícula do Carlos Rodrigues. Só que a matrícula do Carlos Rodrigues, ela está nessa tabela aqui, ó. Exatamente aqui, ó. A matrícula está aqui. Como é que eu faço para localizar? Para localizar, a gente vai usar o nosso famoso e maravilhoso PROC-V. Lembre do PROC-V. Olha como é que funciona. Igual, PROC-V, abro parênteses. O valor que eu estou procurando, primeiro, o valor que eu vou procurar, ele vai estar nessa tabela, nessa coluna G aqui, não vai? Só que nessa coluna G tem o nome, um espaço em branco e o sobrenome da pessoa. Nome, espaço em branco e o sobrenome, ó. Raíssa, espaço Alves. Aline, espaço Alves. No caso do Carlos Rodrigues, é Carlos, espaço Rodrigues. Só que o valor procurado tem que estar aqui na minha tabela. Eu quero procurar nessa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho Carlos na coluna A e tenho Rodrigues na coluna B. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que o valor que eu vou procurar vai ser o conteúdo da célula A2, ó, célula 2. Concatenar essa célula, o valor dessa célula com e-comercial, entre aspas, um espaço em branco, olha o que eu estou fazendo. Concatenar esse espaço em branco com o conteúdo da célula B2. Quando eu fiz isso, eu trouxe Carlos Rodrigues como se fosse o nome completo dele. Vou fazer de novo, de outra forma. Ó. Eu vou concatenar aqui, só concatenar, sem usar o PROC-V. Olha, eu vou concatenar. Igual o conteúdo da célula A, o e-comercial,
abro um aspas, dou um espaço em branco, fecho aspas, concateno com o e-comercial de novo, mais o conteúdo da célula B. Quando eu der Enter, olha o que vem para mim, ó, Carlos Rodrigues, tá vendo? Perfeito? Entenderam o que eu fiz aqui? A concatenização? Concatenação, ó. Ó, se fizer isso aqui, ó, tem tudo, ó. Júlia Costa, João Santos, Breno Souza, André Rodrigues e assim por diante. Só que eu vou usar essa concatenação num PROC-V. Então, igual PROC-V, PROC-V. O que é que eu vou procurar? Qual é o valor procurado? Vai ser aqui o conteúdo da célula A2 concatenado com o espaço em branco, entre aspas, concatenado com o meu sobrenome que está na B2. Esse é o valor procurado. E a matriz que eu vou procurar, o valor que eu quero procurar, é essa aqui, ó. Essa matriz aqui, ó, GH. Perfeito? Essa é a minha matriz. Ponto e vírgula. O número do índice, eu não estou procurando matrícula. Número do índice da coluna, eu tenho a primeira coluna que é G e a segunda coluna que é H. Então, o número do índice da coluna, do dado que eu quero procurar, é o 2. 2. E por último, é o quê? A correspondência. A correspondência é sempre zero. Sempre coloco zero. Olha o que acontece, ó. 189, ó. Carlos Rodrigues, a matrícula é 189. Vamos ver, ó. Olha aqui, ó. Carlos Rodrigues, 189. O que eu faço aqui? Simplesmente dou um duplo clique e ele traz tudo para mim até lá embaixo. Ah, professor, não tem que fixar a tabela, a matriz, não tem que fixar a matriz, porque eu não usei matriz aqui, eu usei a coluna inteira, ó, GH, coluna GH inteira. Então não tem problema, GH sempre vai ser GH, tá certo? Ele não vai calcular o restante aqui embaixo, ele só vai pegar dentro da tabela, não tem problema nenhum. Perfeito? Então, o primeiro passo foi esse aqui, conseguir. Conseguir colocar as matrículas de cada uma das pessoas, pegando numa matriz que tem nome e sobrenome, usando uma célula que tem nome, concatenando essa célula que tem o nome com a outra célula que tem o sobrenome. Tá certo? Quanto tempo falta? 5. 5 minutos. Dá tempo. E ontem? Bom, essa parte aqui eu vou passar para vocês a semana que vem. De que forma? Só vou indicar para vocês que nessa parte aqui eu vou usar a função índice e corresp. Para quê? O que é a função índice? A função índice, vamos colocar aqui, ó, igual, já dei para vocês essa função. Índice. Ela traz para você a matriz, vou pegar a matriz aqui, ó. Vou pegar aqui, esses valores aqui, ó, esses valores aqui. Ponto e vírgula. Número da linha, eu quero a linha 4. Linha 4. Pronto, dou Enter. 63.436. Vamos ver aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, ó. 63.463. A função índice, ela vai numa matriz e você, dizendo o número da linha coluna, ou no caso aqui nós, só dizendo o número da linha, ele traz o conteúdo da célula que está dentro daquela matriz. Como a minha matriz só tem uma coluna, não tem, só vai ter número da linha. Não tem coluna porque a matriz só tem uma coluna, tá certo? Coluna sempre vai ser 1. Então, e eu vou mesclar, e gostaria que vocês pudessem tentar em casa fazer, mesclar com o corresp, ó. Então, o corresp é o quê? Vou colocar aqui um corresp, ó. Igual, meu R, corresp, ó, corresp. O valor procurado, por exemplo, eu vou procurar 452. Tá? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Na matriz procurada, eu vou procurar aqui nessa matriz, ó. Ponto e vírgula, colocar 0, porque é o valor exato. Olha o que ele vai me dizer, ó. 8. Sabe o que é esse 8 aqui? É o número da linha, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, ó.
Lembra que era 452? Ó, não coloquei aqui, ó, H4, 452, tá vendo aqui 452? O 452 aqui, ó, ele está na linha 8. Então, ele trouxe 8 aqui. Esse 8,00 aqui, porque essas células aqui estão formatadas para valores, tá? Então, ele me trouxe o 8, que é o número da linha nessa matriz que contém o 452. Perfeito? Então, a concatenação com essas duas funções aqui, nós chegaremos ao resultado desejado de trazer as vendas todas aqui, tá? Buscando cada uma das vendas com o nome dessa pessoa aqui e nessas duas colunas. Já adianto para vocês que não dá para usar o PROC-V. Então, se não dá para usar o PROC-V, eu só posso usar a partir do índice, primeiro índice, e dentro do índice o CORRESP. O índice vai me dizer, vai trazer o conteúdo e o CORRESP vai me dizer qual é a linha dentro da matriz daquele conteúdo. Tá certo? Na próxima aula, essa aula aqui eu já vou publicar o mais rápido possível para vocês terem essa planilha, para poderem trabalhar e fazer esse exercício, se possível. Tá? É a última planilha aqui, matriz extendida. Inclusive, ela vai estar aqui. Ela já vai estar na posição. Na hora que você abrir a planilha, já vai estar na matriz estendida. Tentem fazer essa solução aqui desse problema utilizando índice e matriz. O índice aqui, ó, não pede número linha. O número de linha, na realidade, vai ser um CORRESP. Tchau, pessoal. Boa noite.